E aí, irmãozinhos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Cauã, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos responder a uma pergunta que ela é muito corriqueira, que é: como sermos constantes na vida com Deus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, baseadas nas suas experiências com Deus e baseada na palavra do Senhor. E em todos os vídeos que eu vi, eu percebi que eles destacam alguns pontos, e nos vídeos que eu vi não destacaram os pontos que eu fiz aqui, que eu vou relatar nesse vídeo. E, gente, eu espero que ajude muito vocês, eu espero que abram a mente de vocês para que vocês compreendam como manter uma vida constante na presença do Senhor. É o seguinte, antes da gente falar os pontos que nos mantém constante na presença do Senhor, eu quero falar para vocês um exemplo figurativo de como seria ser constante na vida com Deus. Olha só, imagina que um amigo seu chamou você para passear de iate. De iate. Imagina que você aceitou tudo mais, e quando você estava no iate, você escorregou e caiu no mar. E no momento em que você caiu, você imaginou: eu não sei nadar, e agora? Os seus amigos viram que você caiu e jogam uma boia para você. E você agarra essa boia com força e segura, porque você sabe que a sua vida depende dessa boia. E que se você não segurar com força, você vai morrer. Então, você agarra com força essa boia porque você sabe que ela é a única forma de você conseguir sobreviver e salvar a sua vida. E imagina que o mar que está ao seu redor, é todos os problemas, é todas as dificuldades, todas as coisas ruins que vêm para tirar você da presença do Senhor. E que a boia é o Senhor Jesus Cristo. E que a forma com a qual você agarra essa boia vai determinar a sua sobrevivência espiritual. Então, para a gente começar o nosso ponto, eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, por favor, já se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui, manda mensagem de apoio e, gente, curte. E realmente compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles precisam saber disso, tá bom? Então, não saia daí. Então, deixa eu comentar aqui o primeiro ponto com vocês. O primeiro ponto, você deve compreender, você deve entender que o seu pecado te afasta de Deus. Gente, uma coisa que as pessoas às vezes elas não entendem é que, por exemplo, eu não tô fornicando, então não tô pecando. Eu não tô adulterando, então não tô pecando. Eu não tô me prostituindo, então não tô pecando. Mas existem muitas coisas que te afastam de Deus e você precisa renunciar a essas coisas. Por exemplo, eu tô assistindo uma série, ela não tem nada pesado e tal, porém ela tá fazendo com que eu pare de ler a Bíblia, ela tá fazendo com que eu pare de jejuar, ela tá fazendo com que eu pare de orar. Então, às vezes não é a série que tá sendo o seu erro, o seu pecado, mas o excesso com que você está dando atenção a essa série, tá entendendo? Ou, por exemplo, outro exemplo, né? Uma amizade que não convém, uma amizade que te leva para longe de Deus, mas você insiste naquela amizade, sendo que o Senhor, ele nos avisa aquilo que tá nos afastando dele. Gente, eu tenho um exemplo básico sobre isso. Eu vou dar no segundo ponto. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos avisa. Sempre nos avisa. Tipo, se tem alguma coisa que vai nos afastar dele, ele nos avisa. Então, quando a coisa nos pega, não é de surpresa. O segundo ponto eu botei assim, cuidado. As suas prioridades podem te afastar de Deus. E, gente, eu falo isso porque uma coisa que eu sempre falo, tanto na minha vida social com os meus amigos, tanto aqui virtualmente, né? Vocês vão ouvir muito eu dizer que tudo que você coloca acima de Deus, o Senhor tira, Ele toma. Sabe por quê? Porque o Senhor não aceita competidores. Porque o Senhor, Ele quer ser prioridade, Ele quer ser o número 1 na nossa lista de prioridade. Então, quando você pega qualquer coisa que seja e faz dele prioridade ou dela prioridade, você tá magoando, você tá machucando a Deus. Uma coisa, gente, como eu falei, o Senhor sempre avisa. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por leitura. Eu amo ler, principalmente livros de época, de romances de época. E, gente, sabe, livros de 600 páginas eu li em 2 dias. E aquilo, não é que aquilo era pecado, mas que o excesso daquilo estava sendo pecado, porque aquilo estava me afastando de Deus.
Por exemplo, o tempo que eu tinha para ler a Bíblia, eu já não estava lendo mais. Eu estava lendo, mas em uma quantidade bem pouca do que eu lia normalmente. Daí, o Senhor me avisou, me deu um sonho e tal. E quando eu falei com o meu líder, eu compreendi que realmente a leitura que eu estava fazendo, o tempo que eu estava dando para as minhas leituras, estava atrapalhando o meu tempo com Deus. Tá entendendo? Então, tudo aquilo que a gente coloca como prioridade nos afasta de Deus. E depois que eu deixei, sabe, de ler pra mim... Porque, gente, eu precisei dar um tempo de leitura. Eu precisei dar um tempo de leitura. E é o tempo que eu tô dando agora. Já tem uma semana, estou uma semana limpa, limpa, porque realmente vira um vício, né? E tem uma semana que eu não leio. E é muito difícil quando você é acostumado a isso. E no momento em que eu parei, só pra vocês observar, no momento em que eu parei de ler, eu senti um vazio, sabe? Como se os livros estivessem me preenchendo. E eu senti muita falta. Mas com o passar do tempo, eu percebi que essa falta que eu estava sentindo no meu peito, eu estava preenchendo com os livros, quando na verdade eu tinha que preencher com as coisas de Deus. E gente, eu sempre me refugiava, fazia dos meus livros um refúgio. E não do Espírito Santo mais o meu refúgio. Quando, por exemplo, quando me dava crise de ansiedade, quando me dava tristeza, quando me dava todas essas coisas ruins, sabe, interior que dá na gente às vezes, eu recorria para os livros e eu me afundava neles, eu ia para outra dimensão, sabe, para outro mundo. E eu me esquivava dos processos que o Senhor quer que eu passe para eu poder ser curada e ajudar outras pessoas. Então, o que você tem dado prioridade? O que nos seus tempos livres você vai e faz que nem vê a hora passar? Se uma hora para ler a Bíblia for muito pesado para você, então tem algum problema. Não que você passar uma hora lendo a Bíblia você se torna melhor do que uma pessoa que lê 15, não é isso. Mas que se você vê como uma hora lendo a Bíblia é uma coisa muito árdua, então é porque você não está ainda focado inteiramente nisso. Porque, por exemplo, quando eu passava uma hora lendo, eu nem percebia, porque era uma coisa tão boa, que eu não via a hora passar. E é exatamente isso que o Senhor quer que a gente sinta na presença dele. Então o Senhor não aceita competidores. Ele não aceita qualquer outra coisa que não seja ele como prioridade principal na nossa vida. Eles estão pensando que é charme, disfarce. Desistir não pode ser visto como uma opção. Gente, eu acho isso muito importante. Por quê? Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, e a gente tem como desistir uma opção, a gente sempre acaba sendo tentado a escolher essa opção de desistir. E na nossa vida cristã, a gente tem que falar assim, eu tenho que continuar porque eu não tenho a opção de desistir. Tá entendendo? Ai, eu quero desistir, mas eu não vou, porque eu não tenho essa opção. Tá entendendo? E tem um versículo muito lindo que fala assim, ó, Lucas 9, versículo 62, que diz: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Então, se você entrou, sabe, nessa vida com Deus, cara, vai até o fim, não olha para trás, porque quando você olha para trás, você fica com vontade de desistir, porque tudo que vier é uma surpresa. Tem um hino que fala assim, sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso confiar e acreditar no que você me diz. Então, eu sei que viver com Deus é você viver perigosamente, porque você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Mas você precisa acreditar e confiar de que Deus tem o melhor e que desistir não é uma opção. O quarto ponto vai falar uma coisa muito interessante. É uma das orações que eu mais faço, que é: Senhor, me ensina a te amar de verdade. Por quê? Porque nós falamos muito, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, mas quando o Senhor pede pra gente renunciar a alguma coisa, por mais que seja difícil, mas se você relutar em renunciar, tem algum problema, sabe por quê? Porque quando a gente ama a pessoa, a gente quer fazer as coisas para agradar, a gente renuncia a qualquer coisa. Não, eu deixo de dormir, eu passo a madrugada inteira acordada conversando com você, eu passo a noite acordada fazendo qualquer coisa, só para agradar quem a gente ama. Eu acredito que início de namoro é assim.
Igualmente, quando a gente aceita Jesus, que a gente está naquela chama do primeiro amor e a gente quer fazer tudo para Deus. E tem pessoa que chega e fala, mas 1 hora isso passa. E eu pergunto, mas precisa realmente parar? Precisa realmente parar de sentir essa ousadia, esse amor, essa voluntariedade? Precisa mesmo parar? Não precisa. Porém, é como se fosse uma chama, sabe? É como se fosse uma fogueira que para não apagar você tem que estar colocando lenha, colocando lenha. É dessa forma que é a vida com Deus. Você vai colocando lenha e na hora que vai acabando você vai colocando mais. Porque se você ceder ao descanso, ceder às fraquezas, você vai acabar fazendo com que aquela fogueira se extinga o fogo. Então, na vida com Deus, esses 4 pontos são muito importantes. Por que eu não botei leitura da palavra? Por que eu não botei jejum? Por que eu não botei oração? Porque é algo que todos nós sabemos. Tá entendendo? É algo que é como se fosse respirar. Você vai falar assim, uma coisa que é muito importante para sobrevivência. Você precisa respirar. Todo mundo sabe disso. É algo que deve ser voluntário. Eu vou seguir esses 4 pontos que a Emily falou, mas eu sei que eu preciso ler, orar e jejuar. Tá entendendo? Então, eu não falei esses 3 pontos porque todo mundo sabe que é preciso isso. Eu falei esses 4 pontos que nos afasta de Deus e que pode nos aproximar de Deus. Tá entendendo? Então, gente, eu espero que em nome de Jesus vocês possam ter compreendido. E uma coisa que eu falo para aqueles que aceitaram Jesus e que estão passando agora por uma frieza espiritual. Me escutem bem. Não fiquem se lamentando pela vida espiritual que vocês tiveram antes. Por quê? Eu falo isso por experiência própria. Gente, isso é você se massacrar. Todos nós temos um momento de fraqueza, todos nós temos um momento de insegurança, mas escuta bem o que eu digo. Você pode ter uma vida espiritual muito melhor do que você teve antes. Sabe por quê? Porque o processo de santidade é assim, Você tem que ser hoje mais santo do que você foi ontem e tem que ser santo amanhã mais do que você foi hoje. E assim como o processo de santificação é dessa forma, a vida com Deus é da mesma forma. Você tem que ser hoje melhor do que você foi ontem e tem que ser amanhã melhor do que você foi hoje. Então, compreenda que se você não está agora num momento firme com Jesus, mas entenda que você tem vida ainda. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem vida. E se você tem vida, você tem a oportunidade hoje de fazer diferente. Se você está ocupada agora, mas à noite, pega a sua Bíblia e começa a ler. E por mais que você não sinta aquela presença e tal, mas você deve ter consciência de uma coisa. O Senhor nos falou que estaria conosco até a consumação do século. Então não fique muito ligado aos seus sentimentos, porque nós somos seres humanos, nós somos muito falhos. Tem momentos que a gente vai sentir assim, tem momentos que a gente não vai sentir, mas isso não significa que o Senhor não esteja com a gente. Então você que está passando por uma frieza espiritual, escuta. Você tem como sair dessa situação. Vai lá e pega lenha e põe nessa fogueira. Como eu faço isso? Segue esses 4 pontos que eu te falei, mas sem se esquecer da trindade lá espiritual. Topíssima. Leitura, jejum e oração. Não se esqueça desses 3 pilares, porque esses 4 pontos são muito importantes, mas esses 3 são mais importantes ainda. Então não se esqueça, tá bom? Esse vídeo eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. E eu espero que você possa seguir os meus conselhos, tá? A coisa que eu quero é trazer pro canal coisas que eu esteja passando, sabe? Coisas que eu tenho enfrentado, porque eu tenho que ser um exemplo. E eu não posso ser hipócrita nessa questão. Então, é isso. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Pessoal, uma coisa que a minha amiga sempre faz, ela também tem um canal, eu vou deixar até o link do canal dela aqui embaixo na descrição. Vocês vão lá, clica, acessa e, gente, vai lá ver, tá? É muito bom os conteúdos que ela faz. Gente, olha, ela sempre faz uma oração no final dos vídeos dela pelas pessoas que estão assistindo. E eu falei assim, amiga, eu vou aderir a essa ideia porque é muito boa, porque todos nós, né, inclusive eu, que tô fazendo esse conteúdo pra vocês, necessito de oração. Necessito muito de oração.
E eu vou orar agora por vocês. E assim como eu tô orando, orem por mim também, tá bom? Deixa Deus usar vocês como profeta. Vamos lá orar. Feche os olhos de vocês e faça a sua oração também, tá bom? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, primeiramente queremos só te agradecer, porque se nós estamos hoje aqui, é porque a tua misericórdia foi sobre a nossa vida hoje. Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, trazer alívio, refrigério, consolo, paz para o coração dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. E que se em algum momento da caminhada delas, elas fracassaram, elas caíram, ou elas desanimaram, mas mostra para elas, Pai, que o Senhor é um Deus de recomeço. E que assim como antigamente, talvez eles eram firmes na fé, mas que hoje, no presente, eles podem ser também, e que eles podem ainda ser melhor do que foram antes. Que eles possam ser, Pai, os filhos que o Senhor merece ter. Que em nome de Jesus eu possa enchê-los com Teu Espírito Santo. Que o Senhor dê hoje, eu não sei, Pai, que dia ou hora eu vou postar esse vídeo, mas que a qualquer hora do dia que eles assistirem ou da noite, que o Senhor possa ser o consolo deles, que o Senhor possa abraçar cada um deles através deste vídeo. Fique com eles, Pai, e comigo também. Em nome de Jesus, amém. Beijão, tchau, tchau, gente.